Aqui, pronto, vamos lá. Então, como eu estava falando, existem essas três divisões. Na microhermenêutica, todo mundo igual. Na mesohermenêutica, o sistema é o mesmo, vai mudar alguma visão da doutrina. Por que que muda na mesohermenêutica? Porque na macrohermenêutica, a visão, os pressupostos são diferentes. Por exemplo, da onde que é o pressuposto de quem acredita na imortalidade da alma, se os textos da Bíblia são os mesmos? O pressuposto dele não é hebraico, não é bíblico, o pressuposto dele é grego. Então ele vem com uma visão grega para estudar um livro que tem cultura hebraica, judaica. Lógico que ele vai ter uma outra visão. Ele vai entender que aquela parábola lá, ela não é uma parábola. Ele vai entender que era uma história real, mesmo tendo todo um pressuposto dos hebreus contarem parábolas que eram histórias que não existiam, né? Inclusive, a parábola vem do conto egípcio, né? Que crê na imortalidade da alma, né? Jesus usou só para dizer que depois de morto você não tem mais salvação. Então, é justamente o nosso pressuposto vai ser a teologia do grande conflito. Se eu não tenho essa teologia do grande conflito, eu não vou ter o mesmo pressuposto de quem tem. Então, agora eu vou botar aqui o slide, que é justamente o que nós vimos na última aula, né? E a gente. Aí eu falei sobre o método dedutivo, que é justamente você ler a Bíblia e você mesmo chegar à conclusão do que a Bíblia está falando. Não precisa eu te induzir aquilo, né? Nesse sentido, tá? Não é no método científico, né? Que a dedução é diferente lá. Bom, eu falei que o princípio cognitivo, né? É usado para nós entendermos a Bíblia, mas também foi a formação da Bíblia, que é a revelação, é o que Deus, a ideia de Deus, chega até o escritor. A inspiração é o processo onde o escritor pegou a ideia de Deus e escreveu da sua forma, sem mudar, alterar a ideia. E a iluminação é o processo na qual nós entendemos a revelação que o escritor bíblico nos trouxe. Então, a revelação e a inspiração é o processo que o profeta tem, ele recebe a revelação e é inspirado a escrever. E nós temos a iluminação. Nós falamos sobre o princípio de interpretação da Bíblia, aonde nós temos que interpretar o texto, e aí uma das regras áureas de interpretação é saber quem é o autor. E quando descobrimos o autor, nós sabemos a data que ele viveu e nós temos o contexto que ele viveu. Aí vai fazer diferença, né? Uma vez eu conheci um senhor muito estudioso da Bíblia. Deixa eu só fechar aqui porque tem um barulho bastante. Pronto. Um senhor que era meio estudioso da Bíblia. O que que ele fez? Ele fez um sermão baseado em Êxodo, que dizia que era pecado. A Bíblia diz que não acendeis fogos na vossa casa no sábado. Bom, o que que ele fez? Ele foi direto no texto, isolou aquele texto de todo o capítulo e de todo o livro. Se ele tivesse usado o contexto da época, ele saberia. Contexto: estavam no deserto. Como que se faz fogo no deserto? Você tem que ir atrás de lenha, que era no sábado, né? Então o problema não era o fogo. Se ele tivesse estudado o contexto, ele saberia que o fogo não era problema no sábado, por quê? Lá no templo, eles tinham que manter aceso o incenso, e você mantém o incenso como aceso? Com fogo, certo? Mas eles preparavam isso antes das horas do sábado. O problema não era o fogo, o problema era o preparo do fogo. Então, veja, isso dá um problema bem grande se você não estudar um contexto para interpretar um texto. Ele chegou à conclusão de que o fogo era pecado. E não era o fogo. O texto bíblico fala do fogo, mas subentendendo como ele produziu o fogo. Inclusive, tem um homem lá que vai lá pegar vai fazer fogo no sábado e ele é apedrejado. Mas por quê? Não era fogo que ele fazia. É que ele ia pegar a lenha, né? E isso era um trabalho, um esforço muito grande no sábado. E por isso que ele é apedrejado ali. Entenderam? Se alguém tiver uma dúvida, pode falar. Se quiser discordar também, reclamações, dúvidas, né, protestos, podem fazer. Vamos lá, interpretação, autoria, data e contexto. Depois, nós vamos para a aplicação. Porque a partir do momento em que eu entendo, eu interpreto, eu posso aplicar corretamente. Por exemplo, lá no Antigo Testamento fala que o homem não deve usar roupa de mulher e a mulher não deve usar roupa de homem.
O que que diferenciava ali a roupa do homem e da mulher? Era um cordão. Era apenas um cordão. E hoje? Hoje existe roupa de mulher e roupa de homem, né? O que as pessoas têm que entender é o que o homem não pode vestir calças, né? Calças, uma saia, né? Depende da cultura também, né? Por exemplo, os escoceses usam saia, lá o homem usa saia, mas aqui não vai pegar bem o homem usar uma saia. Assim também como não pega bem o homem pegar uma calça apertada, né? Eu tô falando isso, irmãos, porque vai muito na mulher, sabe? Qualquer coisa é roupa da mulher, mas tem homens que usam roupas extravagantes também, né? E parece que ele tá indo pro lado muito feminino, né? Nesse sentido. O princípio é esse, o princípio da Bíblia é esse, né? Mas as roupas no contexto de sua época eles foram mudando, né? Mas existe a roupa masculina, hoje existe a feminina. Então, o que que o homem tem que fazer? O homem ele não pode se vestir como uma mulher se veste e a mulher também. Esse é o princípio, entende? Não temos um manual dizendo, olha, roupa do homem é assim, 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 a saia da mulher tem que ser quantos centímetros? A Bíblia não fala sobre isso, nem o Espírito de Profecia não fala sobre isso. A pessoa que vai ter que pregar esse princípio, entender e aplicar em sua vida, né? E usar o bom senso. Bom, mas eu acho que deu para entender a questão da aplicação. A aplicação boa, ela vem de uma interpretação boa. E aí eu falei também, deixa eu passar aqui, falei da reinterpretação, que só um profeta pode fazer, que é pegar um texto, dar o sentido que o autor original não deu. E tem muita gente que faz isso porque não interpreta, né? Nós falamos sobre o divisão do estudo da Bíblia. Isso aqui é muito importante, irmão. Hoje eu estava dando um estudo bíblico e uma moça, né? Ela tá até grávida e tudo. Eu faço através daqui do Zoom com ela. E ela disse, eu não entendo muito a Bíblia. Quando eu vou numa igreja, até eu entendo que alguém explicou. Eu disse, olha, vamos entender aqui como é que está dividida a Bíblia. Aí eu expliquei isso para ela, que a parte histórica do Antigo Testamento, ela vai de Gênesis a Esté, que é da criação até os persas. Aí ela disse, mas eu não sabia isso. Para mim a Bíblia era uma sequência. Eu digo, não está em ordem cronológica. Porque depois você tem os livros poéticos. O livro de Jó foi escrito, provavelmente Jó viveu na época de Moisés ou antes de Moisés. Então você não pode levar em consideração, você tem que levar em consideração a divisão literária, não a sequência, né? Então, por exemplo, você pega o Salmo 23, quem escreveu? Davi. A história de Davi está onde? Lá em Samuel. Então, se eu não conheço a história, eu não vou interpretar o Salmo 23, o Salmo 91, por exemplo. O Salmo 91 provavelmente foi Moisés. Moisés passou no Egito, teve as 10 pragas, né? E aí o contexto, praga alguma chegará à tua tenda, 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não serás atingido, né? Então, o povo de Israel lá, pelo sangue do Cordeiro, não foram atingidos pelas pragas. Praga alguma chegará à tua tenda. Então, o contexto se encaixa muito bem ali, né? Então, interpretar o, o, o verso, né, o capítulo no seu contexto, amplia muito mais, aprofunda muito mais a Bíblia, né? Fica muito mais interessante estudar aquilo ali, né? Bom, depois nós temos os livros proféticos, né? Tem essa divisão aí que é maiores e menores, mas ela não quer dizer que um profeta é melhor que o outro, mas do tamanho do livro, né? Então, de Isaías a Malaquias. Eu acho que eu não coloquei a questão dos apócrifos, mas os apócrifos eles foram livros que foram escritos depois de Malaquias até João Batista, perto de João Batista. Só que nós sabemos que depois de Malaquias não teve mais profeta, né? Então, não por isso que eles não são inspirados. Na divisão, depois nós fomos para o Novo Testamento. Nós temos os evangelhos sinóticos, que são Mateus, Marcos e Lucas. João, ele não se encaixa aí, porque o foco de João é a divindade de Jesus e os outros é a humanidade de Jesus. A parte histórica do Novo Testamento, que vai pegar desde o início ali, mais ou menos de Herodes, 6 antes de Cristo, e vai até mais ou menos ao ano 34, 36, né? Aquela parte dali do Estevão, de Atos, e depois vai até mais ou menos o ano 40, 50, né? E aí encerra a parte histórica ali. Depois nós temos as cartas de Paulo, que também, aqui eu já consertei, viu, pessoal? Quem estava na última aula ali, eu não sei porque eu deixava Filemão lá, mas eu consertei aqui, é de Romanos a Hebreus, né? Então também não está em ordem cronológica, está lá em ordem de tamanho, a maior carta é Romanos, depois vai as duas de Coríntios. E se você pesquisar bem as palavras de Paulo, a gente sabe que foram 4 cartas escritas à igreja de Corinto, né?
Nós temos a primeira e a terceira carta. A segunda e a quarta carta nós não temos, né? Se alguém achar, me diga. E depois nós temos as cartas do Tiago, irmão de Jesus, né? Que é filho de José. Porque José, quando casou com Maria, ele tinha 40 anos, né? Maria tinha em torno de 12 a 14 anos, então tinha outros filhos. A Bíblia diz que ele tinha quatro filhos, né? E filhas, não diz quantas filhas. Depois nós temos o Apocalipse, né? Não é o último o livro a ser escrito, mas é o que está na sequência bíblica, né? O último livro, por incrível que pareça, é o Evangelho de João, né? E aí nós falamos sobre a história linear. Nós temos a visão da história linear, é uma visão bíblica do grande conflito. Não sei quem aqui é da área de história, mas se você for estudar história, a maioria das linhas da historiografia ela é cíclica, porque ela parte do pressuposto evolucionista, né? Que a história se repete. A história ela vai no sentido de repetir é que começou, né, teve um ponto e ela vai voltar para aquele ponto. Nós não temos isso. A história ela tem o início lá no pecado e ela vai terminar com o fim do pecado. E aí nós entramos em Apocalipse 12, estudamos as quatro batalhas, né? Apocalipse 12, na verdade, ela é um sumário da luta entre o bem e o mal do universo, né? E aí nós vimos que do verso 1 ao 10 foi a batalha no céu, que começou lá o conflito entre Cristo e Satanás. Essa batalha ela voltou para a terra e Cristo vence essa batalha, tira a dúvida do universo, né, que quem era a parte inocente, e também devolve a esperança da imortalidade ao homem que foi perdida no Éden. E aí eu não acho que eu não entrei na terceira e quarta, porque também não é o nosso objetivo agora, né? E aí eu expliquei que essas divisões da teologia, a teologia exegética, né, que entra na parte que eu expliquei para vocês da microhermenêutica. Nós temos os teólogos históricos, que vão estudar todo o desenvolvimento, né? Os pais da igreja, Idade Média, Idade da Reforma, pós-modernidade, né? E a modernidade, assim por diante. Teologia bíblica, que se preocupa com o texto em si, que é a área que eu fiz o meu mestrado. O meu doutorado não vai ser para a bíblica, mas para a sistemática. E a teologia prática, que é o cotidiano da prática da teologia, né? Muito bem. E aqui eu passei para vocês todo esse material aqui e a aula toda sobre isso aí, até eu fiz um resumo, está lá no grupo, tá ok? E então agora, com esse pressuposto, nós vamos para outro slide, que é o Gênesis. Com a base nisso, com a base desse estudo, nós vamos para o livro de Gênesis. Deixa eu ver se eu consigo agora aqui minimizar. Não consigo aqui, vamos ver aqui. Eu acho que porque está gravando, ele não deixa. Ah, aqui, pronto. E aí nós vamos aqui para Gênesis. Muito bem. Tá aparecendo para vocês aí? Tá sim. Tá, então nós vamos à introdução ao Pentateuco. Que aqui eu queria dizer para vocês. Toda a Bíblia, ela vai derivar do Pentateuco. Jesus, por exemplo, ele trabalhou todo o seu ensinamento em cima do Pentateuco. Então, se nós temos ali a parte histórica, ela é o coração do coração é o Pentateuco, que são os livros, né, os cinco primeiros livros ali, né? Ali está todas as profecias que se repetem na Bíblia, e depois ela vem do Pentateuco, né? Então, assim, irmãos, se tem uma coisa que nós temos se nós pudéssemos, se nós temos condições, se tem uma coisa que a gente precisa ter na mente, se nem todo mundo, né? As pessoas são diferentes, umas decoram, outras não, mas quem tem essa capacidade, se puder um dia,
decorasse o Pentateuco era o ideal, sabe? Decorar esses 5 livros da Bíblia. Eu sei que nem todos, né? Pelo menos ter eles na mente. Às vezes você não decora o verso, mas se pudesse, né? Inclusive, está lá no Deuteronômio 6, né? Que tem que inculcar na mente, né? Esses 5 livros da Bíblia aqui, porque ele é a base de tudo, de todos os ensinamentos da Bíblia. Então, esse aqui é o grande, vamos dizer ali, o fundamento, né, da Bíblia. Bom, nós estudamos então a rebelião no céu, então ela começa, né? Por isso que eu começo com Apocalipse 12, que quando nós entramos na criação, nós entendemos o quê? Nós entendemos que teve uma história antes, né? A serpente ela não aparece do nada ali. A serpente é um animal que foi usado, né, por Satanás para enganar Eva e para fazer que Adão entrasse, fosse sujeito a ele, né? Nós vamos ver alguns textos, se vocês tiverem a Bíblia aí, seria muito bom, tá? Se você tem uma Bíblia perto de você. É Gênesis 1, verso 1. Gênesis 1, verso 1. Vocês sabem de cabeça, a gente vai começar a ver alguns versos, algumas curiosidades. Gênesis 1, verso 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Veja, essa palavra princípio aqui, se ela fosse traduzida literalmente, ia ser em princípio. Porque o princípio, lá em Provérbios 8, ele vai dizer que é próprio Cristo. Então, Cristo aparece aqui na criação. Seria Cristo, Cristo, vírgula, né? Em Cristo, vírgula, Deus criou os céus e a terra. Quando você vai para Colossenses 1,15 em diante, diz que o primogênito, Cristo é o primogênito de toda a criação. Ou seja, foi através dele que Deus, em suas 3 pessoas, criou o céu e a terra. Então, quem fala com Adão, quem dá instruções para Adão, é a pessoa de Cristo. Não é o Deus Pai, não é o Deus Espírito. Quem põe a mão no barro e sopra para o barro virar, se tornar uma alma vivente, é Cristo. Quem fala depois que Adão pecou, que fala que ele vai viver do seu suor, que fala que a mulher teria dores, que fala da serpente, a molde de sua serpente, é Cristo. Quem fala com Moisés na sarça ardente é a pessoa de Jesus, né? Então, como muitas pessoas têm a ideia de que ali é o Pai, depois só Jesus Cristo vai aparecer, é bom a gente sempre frisar isso para as pessoas. Cristo está desde o início, lá na criação. Ele é o agente principal da criação. Não é que o Espírito de Deus, o Pai, não participaram, mas quem botou a mão na massa ali é a pessoa de Jesus. Então, esse verso 1 aqui diz muita coisa. Eu queria agora que nós fôssemos para o verso 5. Verso 5 diz assim: E Deus chamou a luz dia, e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. E aqui tem uma coisa bem interessante, o verso 6. E Deus disse: haja firmamento no meio das águas, e separação entre águas e águas. E Deus fez o firmamento, fez o firmamento, e a separação entre as águas debaixo do firmamento e as águas acima do firmamento. E assim aconteceu. Muito bem, se você está com a sua Bíblia aberta aí, você entendeu o que é firmamento, né? O que é firmamento, pessoal? Me ajudem aí. O que o texto diz que é firmamento? Deixa eu ver se alguém respondeu aqui no céu. Muito bem, Carlos. É o céu. Então, agora a gente vai fazer um exercício. Aonde estiver, a gente vai voltar a ler. E aí, onde tiver firmamento, a gente troca por céu, porque concorda comigo que céu é firmamento, né? Assim o texto diz. Então vamos voltar ao verso 5. Deus chamou luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã o primeiro dia. Verso 6. E Deus diz: haja um céu no meio das águas e separação entre águas e águas. E Deus fez o céu e separação entre as águas debaixo do céu e as águas acima do céu. Não, pastor, o que quer dizer isso? Tinha uma água por cima do céu? Tinha. Pelo que o texto diz, apesar de alguns não concordarem, é o que o texto diz. Existia uma camada de água, e essa camada de água era tipo como se fosse uma camada de ozônio. Não, tipo como se fosse uma camada de ozônio protetora. Tá, mas e por que que não tem hoje essa camada? Né? Seria uma pergunta aí. Por que que não, não, não?
Não tem essa camada. Quando você vai lá para o dilúvio, né? Você vai lá para a parte do capítulo 7 e 8, fala que romperam-se as comportas do céu. O que que significa isso? Que essa água, ela no dilúvio, essa camada rebentou. Então, a partir do dilúvio, nós não temos mais essa camada de água aí. Só uma curiosidade, né, para vocês, que é interessante, às vezes a gente passa no texto e não repara que tem essas questões. Alguma dúvida? Não? Então vamos lá. Outra coisa interessante é o verso 26, né? Tem outras coisas aqui, mas eu não, por uma questão de tempo, eu não vou falar. O verso 26 diz: façamos o ser humano a nossa imagem, né? Conforme a nossa semelhança. Na primeira aula eu expliquei o que que é imagem e semelhança, né? Imagem é o reflexo, né? O reflexo do que nós temos, nós sabemos que é imagem, e semelhança são os atributos, né? Na primeira aula eu falei isso. Uma outra coisa interessante também é a alimentação do homem. A alimentação do homem antes do pecado. E aqui eu queria chamar a atenção de vocês, irmãos. Nós temos ideias, às vezes, que é possível viver como um homem antes do pecado. Eu vou dizer para vocês que não tem. A ideia é nós voltarmos nisso. Tanto é que vem a transformação, né? Vai vir a glorificação. Mas enquanto não vem a glorificação, nós não temos como viver como Adão antes do pecado, né? O máximo que nós conseguimos chegar é ele lá perto ali. Só isso. Então, baseado nesses versos, muitas pessoas dizem que até é pecado comer o que é debaixo da terra. Mas isso não é fato, por quê? Porque aqui é o homem sem pecado. Nós somos pecadores. Então, qual que era a alimentação do homem antes do pecado? Nós vamos aqui no verso 29. Diz assim: E Deus disse ainda: Eis que lhes tenho dado toda ervas que dão semente, que se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos servirá de alimento. Então, qual que era a alimentação do homem? Existe uma população na Terra que tem essa alimentação chamada de Unzas, tá? Um povo que se chama Unza, eles se alimentam só de frutas e de sementes, tá? Mas eles, gerações e gerações, têm essa alimentação. Me parece que eles têm uma vida, uma longevidade, os mais velhos lá chegam a 120 anos, me parece. Os homens que menos vivem na Terra são os esquimós. A média deles é 40 anos, né? Porque eles só se alimentam da carne gordurosa da baleia, né? Dos animais aquáticos ali. Então, veja, essa alimentação aqui era o plano de Deus para o homem. Aí o verso 30 diz assim: E para todos os animais da terra, veja a diferença da alimentação dos animais, né? Antes do pecado, é bom a gente frisar isso. E para todos os animais da terra, antes, todas as aves dos céus e todos os animais que rastejam sobre a terra, em que há fôlego de vida, erva verde lhe servirá de alimento. Então, quem comia, eu chamo de mato, né? Eu sou amazonense ali, eu acho que tem o Carlos é de Manaus, né? A Virgínia falou. A gente não tem muito costume de comer a verdura, né? A gente tem outro tipo de fibra, né? Para ajudar na digestão, né? Por exemplo, nem me vem à mente agora, mas tem fibras lá diferentes, né? Que a gente não, que a gente se alimenta, mas é de Belém. Acho que Belém também não é muito de comer esses legumes, vegetais assim, né? Mas isso antes do pecado era só para os animais. Quando você vai para Gênesis capítulo 3, você vai abrir sua Bíblia aí, por isso que o curso é teologia bíblica. Então a gente vai ficar vamos para os textos. Gênesis 3, o verso 18, você vai abrir lá, diz assim, ó: E ela produzirá a terra, né? Produzirá também espinhos e ervas daninhas. E você comerá a erva do campo. O que Deus está dizendo para o homem? Olha, agora, além de você comer os frutos e você comer as sementes, você vai comer o que o animal come. Você vai comer é, agora o mato também, né? Você vai comer lá alface, você vai comer agora batata. Eu não sei, irmãos, dizer para vocês, dentro do meu que eu conheço, por que que a partir desse momento Deus falou. Possivelmente porque o homem agora envelhecendo ia precisar agora desse tipo de alimentação para conseguir, né, viver de uma forma melhor. Mas acredito que seja isso. Até aí, ok, né? Qualquer coisa vocês chamam aí, pergunta se não quer aparecer, né? Ali no Mensa, no chat ali, tá bom?
E agora nós vamos então para o capítulo 2 de Gênesis. Capítulo 2 de Gênesis, o que que tem que é bem importante aí? Uma das coisas muito importantes é os três primeiros versos. Fala assim, ó. Deixa eu ver aqui, tem no chat aqui uma pergunta. Ah, tá. Ok, da Virgínia aqui. Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e tudo que neles há. E havendo Deus terminado no sétimo dia a sua obra, que tinha feito, descansou nesse dia de toda a sua obra. Então, veja, irmãos, o que esse verso quer dizer é que quando Deus chega no sétimo dia, porque é após ao sexto, né, uma lógica, ele cria esse dia para descanso. Então, sua última obra, na verdade, foi o sétimo dia. Eu achei sétimo dia, então eu instituo esse sétimo dia agora como descanso. É esse que o texto vai dizer. E esse sétimo dia, Deus continua, ele abençoou, tem uma bênção para esse dia, que ele não fala nos outros dias, uma bênção especial desse dia. Ou seja, não é que Deus não abençoa nos outros dias, mas tem uma bênção especial a mais. Ele santificou, ou seja, ele separou dos outros, ele é diferente, ele é separado. As 24 horas, dependendo do local, né, as horas de sol. E fala, Deus abençoou, santificou, porque nele descansou de toda a obra. Ou seja, Deus não descansou porque estava cansado, mas porque ele não faz mais o que ele tinha feito. E é isso. Até o sexto dia ele estava criando. No sétimo dia ele não cria mais nada, a não ser estabelecer o sábado. Então, o que que significa descansar no sábado? Você não fazer as tarefas dos outros 6 dias. Resumindo, seria isso, né? E a gente entende que é assim que é a ideia do sábado, né? É não fazer as obras dos outros dias. A luz foi criada no primeiro dia. Só no quarto dia fala de luzeiros no firmamento como o sol e a lua e algumas estrelas. Como fica? Bom, essa área é uma área do criacionismo, né? Essa daqui. Eu vejo mais o texto. Mas, humildemente, eu creio que quando fala da luz ali, fala que tinha trevas. Ou seja, a luz não tinha chego, nenhum tipo de luz. Essa luz é a própria presença de Deus. Entende? E quando a gente fala trevas, né, não quer falar no lado negativo, quer falar que não tinha nenhum tipo de luz ali, que é a ausência, né? As trevas é a ausência de luz, né? Quando chega a luz naquele momento ali, não tem mais trevas. Só que não tem divisão de tempo ali, nesse sentido de estações, né? Quando você vai para o quarto dia, esses luzeiros, eles são para marcar estações. É possível que a Terra tenha luz, mas não tenha rotação, até o quarto dia. Entende? É o que eu imagino. Não sei se deu para ajudar aí. Vamos lá. Inclusive a Terra era um globo de água, né? Porque em nenhum momento nos textos diz assim, haja água e houve água. Você já prestou atenção? Não tem. Ou seja, lá diz que era um bolo de trevas e o Espírito de Deus veio parar sobre as águas, só diz isso. Então, águas foi criado bem antes, eu não sei em que momento. Só sei que só sei uma coisa, que Gênesis 1 fala do princípio, que é a partir de que Cristo começou a atuação na criação, nós temos luz. O que que nós não sabemos? Nós não sabemos antes do princípio. Antes dessa atuação da criação aqui da nossa galáxia, a gente não tem revelação, né? E não sei se vai ter também no céu, né? Deus não fala, é um silêncio na Bíblia. Nós temos revelação a partir do princípio, né? E aí, antes disso a gente também não tem. Bom, vamos lá. O capítulo 2 então, começa a falar, né? Inclusive, eu falei daquele rompimento, né? Daquela camada. O verso 5 fala que não chovia, né? Inclusive, para os diluvianos ali, o Noé falou que ia chover. E isso é muito interessante. Não caía água ali naquela época, entende? Assim como também ninguém vê hoje, né? Que vai fogo do céu, essas coisas que acontecem também, né? Eu tenho muitos amigos que dizem assim o seguinte: esse negócio de Jesus vai voltar, é igual na época de Noé, né? É, também não tinha. É, e as pessoas não creem, mas é revelação bíblica, né? Muito bem. Aí no verso que vocês estão, no verso 7, no verso 7 fala sobre a questão, deixa eu passar aqui.
a questão da formação do homem. Eu vou partir do pressuposto, todos aqui são adventistas? Tem alguém que não é adventista? Só vou baixar aqui que eu só abrir aqui a Bíblia aqui para vocês, que eu acho que é até melhor. Aqui no verso 7. Acho que não tem, todos são adventistas, né? Então todos aqui têm a mesma crença na questão da imortalidade da alma, né? Qual que é a minha única preocupação? É no estado intermediário da alma. Eu acho que tem adventista que crê no estado intermediário da alma. Tanto é que tem livros que falam do adventismo, e eles falam os adventistas creem no estado intermediário da morte. A gente não crê nisso. Vê capítulo Gênesis, capítulo 2. Aqui. Vamos lá. Vocês estão vendo aqui, eu abri a Bíblia ou não? Pessoal, tá aparecendo para vocês a Bíblia aí? Não? Espera aí que eu sei o que aconteceu. Acho que a câmera tá só no senhor, aí não pega O que que acontece? É que eu no tenho que senhor e no escolher, slide. tenho que selecionar. Apareceu agora? Acho que agora apareceu. Positivo. Agora sim. Então, vamos lá. Aqui é melhor para a gente acompanhar. Então o Senhor, verso 7. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem se tornou, ou passou a ser alma vivente. Então nós temos o pressuposto do Adventismo que a alma não é imortal. Por quê? É simples. A matemática é simples. O homem foi feito do pó. Pó mais fôlego, alma vivente. Tirou o fôlego, não tem alma. Entende? Essa é a questão bíblica. Não existe alma morta. Só existe alma vivente. Porque nós somos uma alma. Nós não temos uma alma. E eu acho que isso aí nós temos que ter na mente. O que que me leva a crer, irmãos? Compartilhar aqui com vocês agora uma questão pessoal minha, né? O que que me leva a crer que tem pessoas que têm dificuldade nisso aqui? É que eu vejo muitas postagens quando as pessoas perdem um parente, e de pessoas que já têm até um tempo de igreja, que eles põem assim, ó. é, Vai em paz, meu querido. Durma em paz. Eu digo, mas quem é o morto que não tem paz? Tu entende? Eu fico assim, mas que tem algum que fica sendo A gente, atormentado, né? a gente tem uma irmã aqui na igreja e a gente conversa muito e ela diz, a gente sempre discute sobre esse aspecto, né? Que Hum. muitos adventistas parece que perdem a noção do princípio que rege a nossa crença, a nossa fé, e aí eles acabam fazendo realmente isso no Facebook, nos status. Aí eles prestam, tipo, como se a pessoa pudesse ver ou ouvir alguma coisa que seja apresentada para eles, né? Eu, como pastor, sabe, eu fico assim, será que eu estou falhando, eu não estou ensinando? E olha que eu faço, sabe, domingos especiais de doutrinas. Mas não é possível. Aí, por exemplo, tem uns que põem assim, ó. E olha que não é possível, eu já fui ensinado isso várias vezes. E eles ficam botando assim, não, agora virou um anjo. Meu Deus! Foi esse É, anjo. tem isso aí mesmo. Eu disse, não, mas não é possível, eu tô pregando, não estou pregando Ele errado. está velando por nós lá de cima. Isso, esse também eu já vi. Então não Eu é possível, tive não. que corrigir a pessoa isso lá, Não num tem alma, velório. não tem consciência, ele não sabe nada. Minha mãe faleceu, por exemplo, uma semana antes do Covid, a minha mãe. Né? E isso é uma coisa diabólica, é uma coisa assim, muito diabólica. Porque o foco é tirar Cristo.
As pessoas elas vão procurar o espiritismo, elas vão procurar alguma coisa para tentar falar com aquela pessoa para tirar aquele, né, aquela angústia. Em vez, e a ideia é essa, né? Eles tirar o foco de Cristo, porque quem dá esperança, quem traz conforto é Cristo, né? A esperança da ressurreição. Então o inimigo inventou isso para tirar o foco todo de Jesus e ter esperança nele. Então é muito diabólico, né? A questão da imortalidade da alma. É uma coisa assim perversa, né? Porque a pessoa tira o foco de Jesus, tira o foco de Deus e vai, às vezes, consultar mortos, tá? Às vezes esquece de falar com Deus, abrir seu coração para Deus, para talvez a pessoa tá me vendo em algum lugar, né? E eu posso falar com ele, será que ele está me vendo? Então é uma coisa diabólica. Então por isso que ele tem que bater bastante nessa tecla, sabe, irmãos? Como o senhor está fazendo, ensinando. Lá ensina, irmão. A pessoa não é mais alma, né? A alma morre, porque a alma é uma pessoa. Agora, tem uma outra ideia, que não é a imortalidade da alma. Tudo bem, eu entendi a alma, beleza. Mas o espírito volta para Deus. Então tá lá, o espírito da pessoa está lá me vendo no céu. Qual que é o problema desse pensamento? É que ele não entende o que é espírito. Não entende o que é espírito. E aí, irmão, tem textos claros explicando o que é espírito. Quando a Bíblia fala que volta para o céu, é um sentido figurado. Não é que tem um fantasminha igual o Gasparzinho, acho que a maioria de vocês leu o Gasparzinho, lembra do Gasparzinho, assistiu, né? Lembra do Gasparzinho, o fantasminha, ah, o fantasminha camarada? Né? Aí tem gente que pensa assim, não, o espírito sai, vai lá pro céu e fica lá do céu olhando todo mundo, né? E aqui vocês podem. Só uma ideia de espírito aqui, ó. Jó capítulo 17. Olha só o que diz Jó capítulo 17. O próprio Jó vai explicar o que é espírito. Jó 17:1. Opa, acho que abri o 1, né? É Jó capítulo 17, verso 1. O meu espírito vai se consumindo, os meus dias vão se apagando, e só tenho diante de mim a sepultura. Ora, meu espírito vai se consumindo. Que tipo de coisa vai se consumindo? Energia. Energia. O que é o espírito? Energia. Fôlego. Todo mundo nasce com esse espírito. O que acontece quando a gente vai envelhecendo? Vai perdendo essa energia. Tanto é que envelhece e morre. Certo? Por isso que ele vai falando, meu espírito vai se consumindo. E é isso. Uma criança que ela é cheia de energia, né? Cheia de força. E vai perdendo essa força com o tempo. E é isso. Espírito. Agora, energia pensa? Energia não pensa, energia não é uma pessoa. E é por isso que tem até essa discussão, né? Quando fala Espírito Santo, diz, não, o Espírito Santo é que o Espírito Santo é com E maiúsculo, né? O Espírito é um título de uma pessoa. Esse Espírito aqui não, realmente ele é uma energia, esse aqui, que é o fôlego de vida. Daí tem outros textos, né? Se vocês quiserem, eu posso mandar. Onde deixa bem claro: espírito que volta para o céu é energia. Quem é a fonte de energia? É Deus. Então, por isso que Deus volta para Deus, não é uma pessoa, é essa energia. E no momento certo, Deus devolve essa energia para o corpo, né? Para o corpo. Aí volta a ser a alma vivente. Aí volta a ter consciência. Beleza? Eu gastei um tempo aqui porque nós temos essa dificuldade. Eu vejo em muitos lugares, né? Não vou julgar, mas aonde eu moro aqui no sul tem essa dificuldade. Não vou dizer que é fácil, né? As pessoas, quando vêm com isso, às vezes passam muito tempo ouvindo sobre isso, assistindo sobre isso. E quando eles descobrem essa verdade, tem um choque, um baque. Eu tinha um professor que dizia que até a adolescência dele, ele cresceu na igreja adventista, ele tinha medo de passar no meio do cemitério, né? Que ele tinha medo de alma penada. Mas depois ele foi trabalhando, isso não tem alma nenhuma lá, né? Na verdade, é o lugar mais seguro, né? Se não tiver alguém fazendo um tipo de trabalho de macumba, é o lugar mais seguro, porque ninguém vai te fazer mal lá. Tá todo mundo, né, no sentido ali, sem consciência. Todo mundo não, né? Que não tem mais ninguém, só tem o corpo ali. Muito bem, vamos voltar para Gênesis, então, e vamos aqui para o capítulo 2, né? E deixa eu ver o que tem mais aqui. Formação da mulher. Esse verso 24 aqui é muito interessante, irmãos. É muito interessante. Tem ideias também. Pessoal, eu vi que alguém comentou que tava. Ah, sim, o fantasma Camarada. É complicado. O verso 24. Por isso o homem deixa pai e mãe e se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Outra dificuldade é focar somente na parte final desse texto. O que tem a ideia? Diz assim, não, se a pessoa teve relação sexual com a outra, estão casados. Eles não estão casados. Duas pessoas que não são casadas e têm relação sexual, elas não estão em adultério também.
Elas estão o que lá no Novo Testamento chama de fornicação. Então, o que que é o casamento? Primeira coisa, por isso o homem deixa o seu pai e sua mãe, e a mulher também deixa o pai e a mãe. É quando eles deixam de fazer parte daquela família, eles são só parentes agora, e passam a instituir outra família. Esse é o princípio bíblico. Como que no Brasil você deixa de ser parte daquela família? Quando você casa no civil. Entende? Por quê? É simples. Se você fizer uma. Como é que é o nome daquele contrato que o pessoal fala que não é casamento? Esqueci agora. Tem bastante pessoal que faz isso. Eles só vão lá e assinam um papel, mas não é casamento. Vocês lembram, irmãos? Alguém me ajuda aí? O cérebro União da estável. união estável. Então, quando você faz a união estável, obrigado, viu? Quando você faz a união estável, você continua com a certidão de quê? Certidão de nascimento. Então você pertence àquela família ainda. Você não tem um casamento. Você não deixou o pai e a mãe porque você é o filho do fulano, né? No sentido de que você é aquilo ali. Quando você casa, não tem mais volta. Nunca mais na vida você vai ter certidão de nascimento. Você vai ter, se o cônjuge morrer de viúva, ou averbação, mas nunca mais tem certidão de casamento. Porque você casou, certidão, entende? Por isso, o sentido de deixar pai e mãe, ou seja, ele não mais depende do pai e da mãe. O seu cônjuge se torna o primeiro. Tanto que o quinto mandamento é que é honra pai e mãe. Mas agora, quando ele casa, no sentido que deixou o pai e a mãe, eles não são mais o primeiro. A mãe não é mais o primeiro. Uma vez quase eu apanhei na igreja, uma senhora, não, mas como é que meu filho não. Não, seu filho lhe ama. Irmão, seu filho vai continuar lhe amando, a senhora amando seu filho. Mas agora a prioridade dele é a esposa. E a mesma coisa é a esposa, a prioridade é o marido. Porque diz que deixa o pai e a mãe. Está escrito aqui, ó, não é eu que estou dizendo. Né? A prioridade agora é a esposa. Eles começam os dois, vai ter filhos, e os filhos não são prioridade, no sentido de primeiro. Né? O primeiro é a mulher. E os filhos vão embora depois, e termina o casal. Por isso que o homem deixa o pai e a mãe, e se une à sua mulher, e aí é lícito, né? Deve para existir o casamento, né? Ou seja, são duas partes que não podem se desconectar, se tornam os dois uma só carne. Não sei se alguém tem uma dúvida sobre esse texto. Se tiver, a gente vai no também. Muito bem. Agora nós vamos para Gênesis 3, né? Nós vamos trabalhar aqui Gênesis 3. E essa é a parte aqui, aí a partir do próximo, nós vamos de Gênesis 4 para frente. Gênesis 3, vocês sabem que da imortalidade da alma, o verso 4 é a mentira que a gente falou, exceto que vocês não morrem, e essa mentira ecoa durante todas as eras, né? E a gente sabe que a Eva foi enganada, o Paulo já revela isso lá na frente, né? Ela viu ali, alguns teólogos têm vários pressupostos aqui, né? Que a mulher devia ficar junto com o homem, mas se separou e tem base mesmo. Mas se separa, por isso se torna uma presa fácil. Outro conceito também muito hollywoodiano é que o Adão comeu o fruto porque amava a Eva. Não, não é por causa de amor, não. Foi totalmente egoísmo dele. Ao perceber que a Eva tinha comido o fruto, ele ficou, não vou ficar só. Foi lá e comeu, tá? Não era amor isso aí. Se ele amasse ela, esse amor refletiria o amor de Deus. Ele não teria desobedecido a Deus. Mas foi egoísmo aquilo ali. Agora o verso. Mas, Sim, mas a gente trabalha a linha romântica dessa situação, né? Romeu e Julieta, A né? gente, a gente trabalha isso, porque a gente diz que realmente por considerar mais a Eva, né? A gente, acho que eu ainda não vi, a primeira vez que eu vejo alguém abordar a questão do egoísmo. É óbvio que fica bem sucinto, tá nas entrelinhas da apresentação, porque é o mesmo sentimento que faz com que um familiar não queira que desligue o aparelho do seu ente que está ali todo entubado lá no hospital onde a gente trabalha. Então, a gente observa que, na realidade, a ideia é bem essa. Não é porque ele ama, é que ele não quer ficar só, ele não quer deixar aquela pessoa que já chegou. O médico diz, olha, não tem mais nada para ser feito, já está em ME, que é morte encefálica. Então, a gente não tem mais o que fazer.
Mas aí o que que o camarada faz? Não, vamos deixar, ainda tem, aí fica segura, o paciente fica sofrendo lá até sofrer falências múltiplas e morrer. Nesse caso de Adão, ele poderia muito bem ter esperado em Deus alguma solução. E a propósito, o que que o senhor acha que aconteceria se ele não tivesse comido do fruto? Qual é que seria o desfecho ou o desenrolar disso? Uma vez eu conversei com o Cruz, que está aí Uhum, com a gente, o Antônio Cruz, uhum. e outros irmãos da igreja, o Joléu, e a gente conversou sobre isso e nós chegamos a ter algumas ideias, né? E discutimos ainda sobre algumas possibilidades. O senhor tem alguma, né, pseudo-possibilidade sobre isso? Como não tem revelação, a gente fica só na conjectura, né? Conjectura possivelmente existe uma possibilidade muito vaga de que ela morreria, né? E Deus traria outra mulher. Existe essa possibilidade, mas que eu acho que Cristo viria morrer por ela. Teria que ter uma morte. Eu falei, inclusive, isso lá na igreja uma vez, que a possibilidade de Cristo vir morrer só por ela. Aham. Um pregador de renome na nossa igreja também já falou numa desses programas aí que a Novo Tempo apresenta, ele falou alguma coisa sobre isso também. Acredito que como ela desobedeceu, né? Inclusive, irmãos, o princípio do dízimo vem daqui, viu? Ah, tudo eles podiam tocar, mas aquela parte ali, porque ali era um teste, né? Para que eles realmente tivessem a imortalidade. E ali era uma parte que eles não podiam tocar, né? O princípio, tá? Não tô falando que é 10% do DED. Aham, sim. Mas a ideia era aquilo. Olha, isso aqui não pertence a vocês. O conhecimento do bem e do mal. E é interessante que a Eva foi enganada no sentido que eles já eram igual a Deus, viu? Uhum, O Satanás enganou no sentido, não, você vai ser igual a Deus, mas eles já eram igual a Deus. sim. Inclusive, Satanás oferece tudo que a gente já tem. Nós somos, por exemplo, eu acho que o irmão é casado, né? Sim, sou. Nós já temos uma esposa. Aí, pra que a gente vai querer outra mulher se a gente já tem? Mas Satanás oferece outra mulher, mas a gente já tem, entende? Satanás Uhum. quer dar o que nós já temos. Por isso que ele vai em cima. Se a gente perceber, é uma ilusão, né? É algo. Eu estava, quando o senhor falou aí sobre a questão do dízimo, o princípio do dízimo, para quem não sei se todos aqui já assistiram, mas tem uma série chamada Apocalipse de Elias. Ah, sim, Nós do já fizemos, pastor. inclusive, essa apresentação. O André Flores, André ele Flores, fala muito boa, muito isso. boa. Eu Muito top recomendo, mesmo. muito boa assistirem. Muito bíblica. Pastor André Flores é um pastor que usa muito a Bíblia. Nós temos que, irmãos, voltar isso, pedir aos pastores, aos pregadores que preguem a Bíblia. Não estou dizendo que ele não pode contar uma experiência de vida, é bom, mas não passar uma pregação toda falando da sua vida, mas falando, dando ilustração com o seu testemunho, mas a maior parte tem que deixar a palavra de Deus falar. Muito bem. O verso 7 então, e os olhos dele, de ambos se abriram, percebendo que estavam nus, né? Ou seja, anteriormente eles não percebiam que estavam nus, né? Costuraram folhas de figueira e fizeram para cintas. Irmãos, aqui está um princípio que vai até o final. Se a gente entender isso aqui, quando vai para o Apocalipse, isso aqui faz diferença. Quando eles cozeram folhas de figueira, eles tentaram dar um jeito para o pecado. Isso se chama justificação através das obras, que é eu querer justificar os meus pecados através de uma ação minha. Entende? Através. E eu vou falar isso, que a gente tenta fazer isso. Eu guardo o sábado direitinho, devolvo meu dízimo direitinho, faço tudo direitinho, prego a manhã do estudo bíblico. Mas isso não justifica meus pecados. Nunca vai justificar. Isso tem que ser uma resposta à salvação. O salvo, ele vai fazer tudo isso. Mas não para ser salvo, mas porque é salvo, porque é transformado. O que que o Adão fez aqui? Ele tentou cobrir a sua nudez, dar uma resposta para o pecado, isso é uma justificação pelas obras. E até no final vai ter dois tipos de pessoas: o pecador que reconhece o seu pecado. Lembra da oração lá do publicano? Senhor, me perdoa porque eu sou um pecador. Tudo. A oração do publicano era reconhecendo o seu pecado. A oração do fariseu era mostrando as suas obras. Esses dois tipos. Os dois não são pecadores, mas um é um pecador arrependido e o outro é um pecador que não se arrepende. Quando a gente for para capítulo 4 é a mesma coisa que Caim e Abel. O Abel entendeu que era pecador e precisava de um substituto. O Caim não reconhece isso. O Caim entende que ele não é pecador. E se você tem dúvida, leia o Patriarcas e Profetas. Pode ler lá que a Sarah White fala sobre isso. O Caim não quis reconhecer e lá ela diz que ele achava que a culpa toda era do pai.
O Abel, ele reconhece, ele entende que alguém deveria morrer por ele, e ele entendia que ele era o pecador. E essa é a diferença vai até o final. No céu vai estar as pessoas que entenderam, que aceitaram o sacrifício de Cristo. E fora do céu vai estar as pessoas que nunca aceitaram a substituição, né? E aqui onde que está ensinando isso? No verso 21. O verso 21 é bem claro. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e mulher. Ou seja, se ele fez de pele, era a pele de algum animal. Concordam comigo? Pelo andar da carruagem de toda a Bíblia, era um cordeiro. Então, primeira coisa, antes do animal morrer, quando a gente tira a pele dele, o que que acontece? Se você tirar um pedaço de pele do teu corpo, o que que acontece? Sangra. Primeira lição que Deus quis mostrar para Adão, por causa do pecado do teu e da tua esposa, alguém inocente, porque o Adão não tinha visto ninguém morrer. Ele viu um animalzinho que não tinha nada a ver, um animal inocente, derramar sangue por causa dele. Segundo, para ele entender que o pecado traz derramamento de sangue. Segundo, aquele animalzinho inocente, além de derramar sangue, ia morrer por ele. Então ele viu, olha, alguém vai morrer por você. Não é o que você vai fazer, é o que ele vai fazer por você. E esse alguém é o Messias, né? É o que vai vir, o prometido, né? O Salvador. Aqui se chama justificação pela fé. Ele tinha que crer que o Messias viria. Nós cremos no Messias que já veio. Eles creem no Messias que viria e que pagaria o preço do pecado. Qual que é o preço do pecado, o salário do pecado? A morte. E ele morreu e derramou seu sangue. Irmãos, é, nós vamos ficar por aqui. Acho que já deu uma hora aí. Não sei se alguém tem alguma dúvida, um comentário. Não tem? Então nós voltamos. É Virgínia, que dia que é? Eu acho que eu dei pra ti, eu não me lembro. Se você lembrar, você coloca. Falei pra gente. Aí nós voltamos ali com Gênesis 4 em diante. 4, o 5, 6, né? Aí tem uma parte que nós vamos falar mais de forma geral. Tá ok, irmãos? Então vamos, Beleza. vamos orar então. Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos porque o Senhor tinha um plano antes mesmo do ser humano pecar, que era enviar, e ele veio por sua escolha, vir nesse cheio de coisas más, ruins, enfrentar o inimigo, enfrentar todo tipo de tentação para nos salvar por amor. Por isso nós te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos trouxe a graça. E que o Senhor abençoe a cada um aqui, possamos todos os dias pensar no sacrifício de Cristo que fez por nós e sermos agradecidos e fazermos, Senhor Deus, o melhor por um Deus que entregou tudo. É o que te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Até mais, É irmão. 9 de outubro, viu? O próximo encontro. Quando? 9 de outubro, 9 de tá, outubro. gente? Aí nós pegamos Gênesis 4, 5, nós vamos até mais ou menos ali, eu acho que até Abraão. E pra gente ver aquela corrida. Até mais, irmãos. Beleza. Até Tá. mais. Boa Boa noite. noite a todos. Fiquem com Deus. Amém.